Então, Marcelo, falando de emagrecimento, as companhias que você tem e os lugares onde você frequenta influencia muito no emagrecimento, certo? Positivo, Eduardo. Positivo. Influencia muito, porque as companhias elas vão te levar para o lado bom, né? Se elas forem uma companhia boa, ou elas vão te levar para um lado negativo. Qual que é o lado bom e qual que é o lado negativo? Quando você entra por um ambiente de musculação, por um ambiente de treinamento, por um ambiente de se cuidar, tem vários viés, né? Vários viés. Quais são? Primeiro, o ciúme, a inveja de muitas pessoas, principalmente no ramo feminino. O ramo feminino, né, é uma briga constante, né, pelo corpo perfeito, né, por mostrar para a sociedade, né? E nesse ramo, principalmente, acontece muito das mulheres ficarem se questionando como que ela perdeu peso, como que ela emagreceu, por quê, o que motivou ela a fazer isso. Essa é a pergunta não só dela para dentro dela, mas sim das colegas delas a quais rodeiam, né? Então acontece muito isso entre essas mulheres, né? Até entre nós homens acontece, né? Entre nós homens a gente também a gente se coloca numa posição de querer saber, né? O que você usou para ficar com o corpão bonito? O que você está usando? O que você está fazendo, né? É uma medida, é um trabalho isso, né? E como esse trabalho acontece, essas mulheres também têm o mesmo desejo, ficar com o corpo bonito. E aí começam as perguntas. Como você conseguiu? E muitas vezes ela já estava fazendo um processo há 1 mês, 2 meses. E de repente ela, apareceu diferente. Mas ninguém percebeu que ela vinha fazendo aquilo de algum tempo. E nesse tempo que ela fez, digamos que ela ficou por 63 dias fazendo. Em 63 dias o corpo dela mudou. Aí ela resolveu colocar um top, colocar uma leg. Nesse momento as pessoas perceberam. Nesse momento inicial, principalmente as pessoas perceberam. Mas o corpo dela ainda não está pronto, mas elas já perceberam. Já dá uma mudança, né? Já fica diferente, né? Já fica diferente, exatamente. E nessa diferença que acontece justamente que vem os problemas. Por que vem problema? Aí vem a tal situação que você está se colocando num ponto mais alto, mais superior, digamos assim. Né? Com o teu corpo, obviamente. Aí vem os convites para o churrasco. Vem o convite para tomar cerveja, vem o convite para comer bolo. Ah, vamos no aniversário de uma amiga. Ah, mas vai ter bolo. Ah, mas é só hoje. Mas isso só hoje, você tem o aniversário de uma das amigas só hoje. Na outra semana você tem outra amiga de aniversário. Naquele mês você tem a Páscoa. Depois você tem o aniversário da mãe, o aniversário do pai, do irmão. Aí você já tem o que mais? Você já tem Natal, você já tem festa de 1º de ano. Então acaba se tornando corriqueiro essa vida. Por isso que às vezes, em muitos casos, a vida, o modelo de se cuidar acaba se tornando um pouco solitário. Sim. Ou quando as companhias são boas, né? Quando as companhias te levam pro lado bom, pro lado que você também quer ir, e essas companhias te ajudam e andam junto contigo nesse caminho. Esse tipo de companhia faz muita diferença, né, Marcelo? Exatamente, esse é o ponto. Mas como chegar nessa companhia? Sim. Esse é o ponto. E quando você tem uma vida sedentária, quer dizer que as pessoas que te rodeiam também são, de uma forma ou de outra. Sim. Não é verdade? De uma forma ou de outra elas são. Um é advogado, um é contador, um outro é engenheiro, um é agrônomo, você tem um trabalho com informática e assim por diante. E cada um deles tem um tipo de vida, né? E eles mesmos, simplesmente olhando para você, eles percebem a tua mudança. E você começa a mudar e, infelizmente, não começa mais a se interagir com esses amigos anteriores que você tinha. Você não está ignorando eles, não é esse o ponto de vista, tá? Não é esse o ponto de vista, não é isso que eu quero chegar. Eu quero dizer que, infelizmente ou felizmente, as tuas amizades acabam mudando. Porque você começa a se relacionar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E esse é o ponto. Esse é o melhor ponto de todos. Porque a partir do momento que você tem essas pessoas do teu lado, que têm o mesmo objetivo que você, elas acabam melhorando muito. Tanto você quanto elas.
Se você mora numa casa, que se divide uma casa que tenha várias pessoas, que tem chocolate na geladeira, refrigerante na geladeira, eles não têm o mesmo objetivo que você. Aconteceu, interromper um pouquinho, essa semana aconteceu um fato aqui em casa, que minha esposa foi no mercado de novo e comprou chocolate de novo. Eu já falei para ela que não é para comprar chocolate, que se não tiver chocolate em casa eu não vou comer chocolate. E eu gosto muito de chocolate, eu acabo comendo chocolate porque tem em casa. Se não tivesse, ou seja, ela está sendo para mim uma má companhia. Mas eu vou mudar ela, eu estou mudando ela vai parar de comprar chocolate. Isso acontece, né? Acontece, né? É legal, porque lá em casa, por mais que a gente tente se cuidar, mas às vezes acontece. Se eu comprar alguma besteira, eu vou acabar comendo. Sim. Eu acabo optando pela fruta. Então eu vou lá e encho um cesto de fruta para mim poder trabalhar com aquela fruta. Então fica muito melhor, né? Então assim a gente consegue se cuidar mais. Eu tinha um colega meu que ele era bem gordinho. Vou mandar um abraço para ele, o André, ó, não vou falar o sobrenome, né? Mas ele era bem gordinho. Aí ele enchia a geladeira dele de refrigerante normal. E daí numa outra parte da geladeira ele colocava chocolate diet. Aí eu perguntava para ele, por que no lado você tem o refrigerante normal e aqui você tem o chocolate diet, zero açúcar, né? Aí ele falava que era para controlar. Não, equilibrado. Que dar uma equilibrada no doce. Mas olha, gente, assim, a mudança de hábito, na verdade, né, psicologicamente falando, ela é muito mais difícil. Então, quando a gente fala em más companhias, elas existem. Mas existem as pessoas que você precisa saber que convite você precisa aceitar. Tá, Eduardo? Você tem que saber qual convite você precisa aceitar. Você precisa aceitar aquele convite para ir num churrasco toda semana. Você tem que aceitar aquele convite para ir numa festa toda semana. Então, às vezes, para não perder a amizade, os círculos que você acha que você tem, que você acha que é necessário, às vezes você acaba fazendo isso, aceitando. Sim. Mas você não é obrigado a aceitar. As pessoas têm que se conscientizar de que elas têm que ir num local que lhe convém, que convém a você. Que você vai se sentir bem com assuntos bons e não apenas por estar num âmbito com relações de pessoas. Não é esse o objetivo. O objetivo realmente é se cuidar e que faz a diferença. Tá? Isso faz a diferença para você e vai fazer para o teu futuro essa diferença. Para a saúde, principalmente, né, Marcelo? Para a saúde, claro, para o objetivo corporal, para a saúde. Hoje nós temos um número expressivo de pessoas com triglicerídeo extremamente alto, de colesterol extremamente alto. É um número expressivo isso, e é preocupante. E principalmente, geralmente acontece por falta de treino, por falta de uma atividade física, por falta de boas companhias, por falta da alimentação saudável. A alimentação influencia muito nessa parte. Vai influenciar principalmente na tua imunidade, vai influenciar no contexto da tua vida, vai influenciar por quanto tempo você quer viver a mais, né? E se quer viver bem ou não. Esse é o maior contexto. Não é só o caso de viver, né? Viver bem, ter uma vida saudável, né? Chegar aí na melhor idade, nos anos finais da vida aí com saúde, né? Conseguindo manter a saúde. Isso é difícil. E olha, Eduardo, eu falo pra você uma coisa assim bem interessante. Por mais que as pessoas achem que a gente quer dar um corpo bonito pra todo mundo, não, porque tem a pessoa que está acima do peso, mas ela tem um direcionamento alimentício legal. Ela está num peso, assim, num corpo até relativamente bonito. Ela não precisa estar extremamente trincado, que a gente fala por aí, extremamente magra. Não, né? Lógico, a não ser que ela não se sinta bem, né? Aí tudo bem, né? Porque ela tem que ser a melhor, ela tem que se sentir bem. Eu repito para você o que eu falo em todos os programas e lives e tudo mais. O teu corpo é único, ele é teu. Não adianta você querer ter o corpo do Alf Poli. Ele não é teu, o corpo dele é o dele, o teu é o teu. Você vai ver até onde você consegue chegar. Não adianta eu querer ter o corpo do Ronnie Coleman, é quase impossível aquilo ali, né? Porque a gente não tem os recursos, né, para aquilo ali. Mas é possível a nossa geração melhorar muito, é possível sim a gente poder respirar melhor, respirar novos ares e ter uma companhia que nos leve para esse caminho. É igual religião, você vai porque você tem pessoas lá que gostam de você, a política, né, a tua família, então tudo influencia. Manter a casa organizada é um ponto, é uma estratégia. Com certeza. É uma estratégia. Querem começar por algum ponto, comece organizando a casa. Você sabe onde que estão os teus principais alimentos, os melhores para você utilizar para o teu protocolo, para a tua vida,
Perfeito, isso já está no início. Então, uma dica já iniciando aqui é isso: organizar a casa. Beleza. Organizar horários. Perfeito, você já está fazendo alguma coisa por você. Já vai melhorar a partir daí. E há pesquisas e resultados, as pessoas podem pesquisar por aí também na internet, que elas vão verificar que isso realmente é o início de tudo. A organização. A organização é onde começa. E depois tratar do psicológico. Porque esse sim, gente, quando vocês mudam o teu estilo de vida, vocês vão mudar tudo. E o psicológico pega. Então vocês têm que estar realmente muito focados para aquilo que vocês querem. E a motivação também é muito importante, né, Marcelo? No caso do acompanhamento, quando você faz o acompanhamento, o protocolo, você continua acompanhando e motivando as pessoas também para que sigam o dia a dia, para que mantenham a rotina, para que tenham uma rotina organizada, para terem uma alimentação saudável também, né, Marcelo? Vou te dizer que essa é a parte mais gostosa, mas é a melhor parte, porque não tem coisa melhor do que você acompanhar uma pessoa e essa pessoa te mostrar o resultado e mandar uma foto para você dizendo assim: olha que legal, olha como eu estou bem, eu não sabia o que era isso antes de conhecer o teu trabalho, antes de conhecer o que era uma academia, antes de conhecer o que era tudo. Então, assim, é muito bom. O contexto geral que a pessoa passa para você de qualidade de vida melhora muito. Melhora muito. Ela percebe o quanto ela ganhou com isso, né? Até o dono da academia também fica feliz, né? Fica feliz. E o que a gente faz é motivar. Realmente o que você falou é isso, é motivar. Sim. É por isso que a gente está todo dia na academia, 2 horas treinando, 3 horas às vezes treinando, se alimentando bem. Mostrando, dando exemplo, né? Para poder dar o exemplo, motivar. Eu acho que motivação é a palavra, é por isso que funciona. Tem alguém ali, um sargentão ali, às vezes é bom, às vezes funciona. Incentivando, é isso aí. Exatamente. Então. Marcelo, outra questão é, a minha amiga está fazendo uma dieta, está fazendo um regime e está dando certo. Eu vi que funcionou muito bem para ela, eu vou fazer igual. Isso, mesmo eu não sabendo muito sobre isso, eu acredito que não vai dar certo. Boa pergunta. Como eu falei, entra no ambiente, aquele ambiente, ela olha que uma deu certo, né? E aí ela polui a mente. O que ela está usando? Já vem a primeira pergunta. O que ela está usando para estar assim? Aí começa o ambiente e as pílulas ou comprimidos mágicos, né? Ah, ela deve estar tomando tal coisa que eu vi na internet. Você está tomando isso? Ela fala, não estou. Aí ela fala, então o que você está fazendo? Estou fazendo dieta. Primeiro, mudei minha alimentação. Ah, duvido. Não, você está tomando alguma coisa, porque não pode. Não pode. Porque eu já fiz tudo num tipo de dieta. E como é que não muda? Não, você está tomando alguma coisa. E ela repete. Estou fazendo um acompanhamento, estou me cuidando, mudei a alimentação. E elas tendem a não acreditar. Nesse caso, vocês vejam, eu estava numa reunião de colegas, eu não conhecia ninguém. Eu cheguei e caí de paraquedas lá. Cumprimentei o pessoal. Fui fazer o quê? Eu fui fazer minha própria janta. Peguei uns bife, fiz só proteína para mim e mais nada. Você está em dieta nesse momento, né, Marcelo? Por esses dias você está em... Estou sempre me cuidando para não passar daquele ponto X, né? Beleza. E daí nesse momento, uma delas que a gente estava conversando falou assim: eu não me preocupo com essas coisas, eu não sou desse ramo. Eu trabalho com contabilidade e isso não é para mim, essa vida aí não é para mim. Mas o olhar dela, ela é sempre olhando, querendo ser. Você percebe aquilo. Sim. Você percebe aquilo. Eu gostaria de ser assim, mas eu não sou. Mas não é por quê. Essa pessoa aí é uma candidata a ir comprar a pílula mágica. Que aparece a fórmula milagrosa, mas que até hoje eu nunca vi o resultado. Exatamente. Você já imaginou se existisse realmente? A pessoa que inventou a empresa ficaria rica. Não existiria gordo, né? Não existiria gordo, exatamente, não existiria gordo. E geralmente, eu bato muito pé nisso, geralmente, 98% das vezes, não é porque o comprimido é mágico, mas é porque a fórmula que é vendida, a maneira que é vendida, é enganada as pessoas. E é isso que a gente tenta trazer isso para as pessoas e falar que não caia nessa. Mas ela imagina que gastar R$90 às vezes seja lucrativo.
Então o pessoal vai muito no valor e a gente vai na prioridade. Muitas pessoas vão no valor, repetindo, mas nós vamos na prioridade. Muitos até querem fazer algo diferente, mas não sabem por onde começar. E outros querem fazer, mas não largam aquele ambiente que elas estão. Aquele ambiente muitas vezes poluído pela cerveja, né? pela bebida alcoólica, né? Poluído por inúmeros dias comendo carne, inúmeros dias sendo incentivado por outros a comer erroneamente. Comer o doce, comer a fritura, o excesso. O excesso, né? A mistura. Nada contra quem gosta e quem come, quem pratica isso, mas isso vai contra ter uma vida saudável, ao emagrecimento. Isso vai contra ao projeto de emagrecimento. Exatamente, porque o que a gente quer não é, como eu falei, a gente não quer converter todo mundo a fazer dieta, não. Não é esse o processo. Mas a gente quer que aquelas pessoas que querem fazer não sejam enganadas. Faça da forma correta. Que façam da forma correta. Da forma que vai dar resultado. Exatamente. Sem pílula mágica, sem nada de queda de cabelo, sem que passe por um processo muito doloroso. Ou que tenha que passar por uma bariátrica, que chega a esse ponto, né, de uma bariátrica, né? E é lógico que tem gente que precisa, e a medicina está aí para isso também, né? Quem somos nós para falar o contrário, Nada né? contra. Nada contra, mas a gente quer realmente que as pessoas consigam enxergar o lado bom e que é possível. Então, largando esse ambiente... É possível fazer de forma saudável, né? É possível fazer de forma saudável, extremamente saudável. E a gente tem inúmeros casos que a gente pode provar, né? A gente pode, né? Quem acompanha nós aí pode ver, tem como, né? Existem provas, né? De que funciona, né? Só que hoje a gente é muito apegado ao comodismo, né? E aí eu repito para você, Eduardo, o comodismo, esse comodismo do âmbito que você está, se você der uma escapadinha dele, você sai da tua zona de conforto. Aí você começa a perceber mais coisas. E engraçado que as pessoas que saíram dessa zona de conforto, essas pessoas que saíram dessa zona de conforto, elas hoje pensam totalmente diferente. Elas têm uma cabeça, elas falam assim, não, eu não quero mais voltar àquela vida lá. Não, aquela vida eu não quero mais para mim. E Marcelo, o que eu vejo assim, uma coisa que não muda só na questão de alimentação, de dieta, muda em questão de vida, né? A vida toda, o relacionamento com as pessoas, o prazer em viver. E você pode falar melhor sobre isso, sobre os teus exemplos já que deram certo. O que as pessoas te dizem quando acontece isso? Primeira coisa, eu acho que melhora na vida delas, que elas falam, é a convivência com o marido ou vice-versa, né? Depois com os filhos. E depois elas têm um problema da crítica. Não do marido, não dos filhos, mas dos antigos amigos, né? A crítica vem dos antigos amigos. Mas agora, o que ela tem de saudável, melhorou o psicológico, melhorou a condição de vida, melhorou o ânimo para trabalhar, levantam mais cedo. Muitas delas até levantam muito mais cedo para fazer 2 tipos de exercícios por dia, um de manhã e outro à noite. De tanto que às vezes não estava no protocolo, mas por si só elas já começaram a melhorar o dobro, ou seja, fazer muito mais do que estava escrito. Mas isso é uma coisa que, mudando o teu hábito, muda a tua convivência. Mudando a convivência, muda as pessoas. Mudando as pessoas, muda o teu modo de pensar. Muda o estilo de vida, né? Muda o teu estilo de vida, completamente. Para um bem melhor. Para um bem muito melhor. Então, se eu pudesse, eu posso. Lógico que eu posso dar recado para todo mundo. Sim. Mas se a gente conseguisse entrar na mente das pessoas, cada uma, eu vejo acontecer muito ambiente. Panificadora. O que panificadora prega geralmente? Doces exuberantes, né? E qual que é as pessoas... Pega a gente pelo olho, né? Acaba pegando a gente pelo olho. Exatamente. Né? Então aquelas canecas exuberantes, né? De chocolate, de chantilly, é tudo muito... doces enfeitados. Nossa. Aparentemente já é gostoso. Vou comer para experimentar se é realmente, né? E realmente é gostoso. Quem disse que não é, né? Tudo que tem, lembre-se, tudo que tem gordura e tudo que tem mais sódio é sempre mais gostoso. Sempre mais saboroso. Sempre mais saboroso. Então, quando você tira isso, a sensação do cérebro é de omissão. Ele pensa, e agora? Falta alguma coisa. Está faltando. Por isso que as pessoas não conseguem seguir dieta. Isso vicia, Marcelo? Vicia. O doce é viciante e é cancerígeno. Doce é viciante e cancerígeno. Então, minha opinião própria, que estuda isso, que estuda há muito tempo, tá?
do ramo da farmacologia. Por favor, gente. O açúcar é o câncer da humanidade. Minha opinião própria. O açúcar é o câncer. O açúcar foi onde acabou com toda a evolução humana. Vou pegar o papel de Deus. Deus é um cara muito inteligente. Deus, ele criou a perfeição. A perfeição. Né? Olha só que bacana. Deus criou o abacate. Né? O abacate, ele é gordo, mas ele não é doce. Saudável. A melancia, ela é doce, mas ela não é gorda. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Ou seja, o abacate contém gordura boa. A melancia contém um açúcar bom. Sim. As frutas são boas, né? São saudáveis. Exatamente. Então Deus foi um cara muito inteligente quando ele fez a laranja. Ele criou a laranja para nos alimentar, mas ele não fez o suco de laranja. Quem inventou o suco da laranja foi nós. Fomos lá, esprememos a laranja, tiramos só o sumo dela. Mas Deus fez a laranja para a gente tirar a casca da laranja e comê-la. E daí vai um ser e coloca açúcar para fazer o suco, ainda vai ficar mais doce. Exatamente. Né? Para piorar a situação. Aí vem o ser humano, espreme a laranja, coloca no jarro e enche de açúcar. Então, já que a gente está falando de companhia, não ande com quem adoça o suco de laranja. Boa. Exatamente, dá uma boa. Corta essas amizades. Cortar a amizade de quem coloca açúcar. Ih, coitada da minha mãe. Tá pego. Mas é assim mesmo, cara. É uma boa dica. Quem adoça o suco de laranja, nós temos que ficar longe. Mas daí vem aquela pessoa e fala, mas eu adocei com adoçante. Gente, o adoçante foi desenvolvido para diabético. Tá, eu acho que resumiu, acabou. O adoçante desenvolvido para diabético. Não para quem quer ter uma vida saudável. Não para substituir o açúcar. Não para substituir o açúcar. Tá? E como eu falei, o açúcar não é necessário na nossa alimentação. Ele se fez necessário por causa daquilo. Por causa do nosso psicológico. Por causa do nosso crescimento errado. Por causa do ambiente que a gente se criou. As propagandas, né? Você falou no último vídeo, se o pessoal assistiu, que a gente conversou sobre isso, você falou muito do óleo de soja. E o açúcar, da mesma forma, antes era o açúcar amarelo, que ninguém dava valor, que era o açúcar do interior, que hoje a gente vê que é muito mais saudável do que o açúcar branco. E antigamente o açúcar amarelo não prestava, era ruim, tinha que usar o açúcar branco. Mais ou menos nessa linha de raciocínio. Bem nessa linha de raciocínio, bem nessa linha. E antigamente ainda existia o açúcar da beterraba. E ele está voltando hoje com o nome de palatinose. Já faz acho que uns 3 ou 4 anos que ele está no mercado com o nome de palatinose, que é um açúcar muito bom. Aí hoje já tem o xilitol, mas de qualquer forma, Eduardo, o que eu quero dizer é que eles vieram substituindo só para a pessoa sentir o sabor do açúcar. Mas para nós não é necessário. É a mesma coisa o leite. Lactose quer dizer que é o açúcar do leite. Por isso que num café com leite você não há necessidade de adicionar o açúcar. Quando a gente estuda, o que a gente aprende é que afinal, ose significa o doce, né? O açúcar. Tipo, a frutose é o doce da fruta. A lactose é o doce do leite. Exato. A glicose é o açúcar propriamente dito, né? Exato. Exatamente. Você falou tudo. Então, espero que tudo isso que a gente esteve conversando chegue à casa das pessoas, chegue ao ouvido das pessoas para que elas se conscientizem. Então, se cada uma delas fizer a sua partezinha, dessas pessoas que querem, a gente não quer induzir ninguém. Não estamos aqui para mudar o mundo. Não estamos para mudar o mundo. Só para mudar a cabeça, começar a mudar um pouco a cabeça de quem quer melhorar a saúde, quem quer emagrecer um pouco, quem quer mudar um pouquinho para melhorar. A gente só está dando aquela motivação aqui, ó. Aquela motivaçãozinha justamente para as pessoas que já querem, só que não sabem como fazer e por onde começar. Então, se elas já começarem mudando o açúcar, o azeite, né, que é o óleo de soja que elas usam, não que não seja saudável, não é isso, né? Mas pode ser melhorado, né? Sim. E que elas trocam o açúcar, o azeite, que elas consigam mudar o ambiente de pessoas, que elas melhorem que elas consigam melhorar esse ambiente onde elas se relacionam com pessoas diferentes que não gostem dessa mesma ação, né? Por exemplo, que sejam adeptos a academias, que sejam adeptos a melhoramento e tudo mais, vai ser muito melhor. Você quer ver uma pesquisa legal? Só para vocês terem uma noção, uma pesquisa legal. Por exemplo, isso é pesquisa americana, da parte de medicina e tudo mais. Às vezes a gente não sabe disso, mas muitas coisas, gente, eu vou falar uma palavrinha aqui que vai doer um pouquinho, muitas vezes a gente estuda pesquisa científica sobre tal produto. Mas eu li que tal pesquisa científica pode funcionar.
Mas nem sempre é assim, Eduardo, porque o Google está aí, né? As pesquisas do Google. sim. Então, quando a gente fala para vocês se cuidarem, para mudar, é justamente para vocês terem pesquisas com fundamento, né? Então, vocês vão pesquisar sobre açúcar, que a gente está falando aqui, mas eu quero que vocês pesquisem, é bom para vocês. Mas muitas pesquisas científicas não são totalmente verdadeiras. Então a gente tem que saber... Ou funcionam para uma determinada população e não funcionam para outra Exatamente, população. por causa da maneira que foi feita a pesquisa científica. Sim. Então não é para todo mundo. A mesma coisa a dieta. O que eu fiz para você, ela não serve para mim. Ela não serve para outras pessoas. Ela é exclusiva tua, porque você é único. É pro teu corpo. É pro teu corpo, é para você e pro teu objetivo.